Bom dia, meninos. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Todos em casa, se cuidando, tomando as devidas precauções, não é? Todos devemos tomar cuidado. Está passando, mas ainda não passou. É importante frisar isso. Os cuidados continuam. Temos de redobrar a atenção porque a nossa vida é muito preciosa, né? Então a gente não pode entrar numa postura de relaxamento, né? E essa questão de afrouxar as medidas de segurança não acontece, não tem fundamento, não procede. Nossa vida é acima de tudo. Então, estamos perto do retorno. Quando voltarmos, teremos os cuidados necessários em sala de aula, né? Que a escola vai se organizar para isso, para o retorno de vocês. E dando sequência à nossa aula, porque não pode parar. Estamos fazendo o melhor que dá para a gente não perder esse elo, esse vínculo da escola, professor, aluno, né? E os pais, enfim. Continuamos aqui na nossa batalha, na nossa luta, fazendo o melhor que dá. Iniciando aí o segundo bimestre, no nosso livro, página 14, Texto e Linguagem, onde nós temos o subtítulo Diálogo, né? Onde nós temos aí, o diálogo é uma conversa estabelecida entre duas ou mais pessoas. Então, basicamente, o principal do diálogo é entre duas pessoas. Pode ter mais de duas pessoas envolvidas, mas o fundamental para que a coisa aconteça de forma mais interativa, mais fácil, é duas pessoas interagindo. Significa dois. Como exemplos, podemos citar uma conversa no ponto de um ônibus, um bate-papo informal com amigos, etc. A conversa em casa, né, com os pais, a reunião de família, a gente chama de conversa e exemplos, e podemos citar como exemplos essas e outras situações. Na escrita, ela assume um novo papel. É o caso das peças de teatro, roteiro de telenovelas e cinema, entrevistas e histórias em quadrinhos. Então, nós vemos aí as peças que são todas pautadas em diálogos ou nas falas de duas ou mais pessoas também. O roteiro das novelas, né? Vemos sempre personagens interagindo nas nossas novelas, no cinema, nos filmes, entrevistas e nas próprias histórias em quadrinhos, né? Onde cada um tem a sua vez de se colocar. O diálogo na escrita se organiza no corpo da narrativa, ou seja, o que significa no corpo da narrativa? Na estrutura do próprio texto, onde se contam coisas, se contam histórias, sendo caracterizado por certos sinais de pontuação. Basicamente, 2 pontos, aspas e travessão. O travessão indica o início do diálogo, né? Onde nós fazemos aquela distância da margem, fazendo o parágrafo. Vamos ter oportunidade de trabalhar isso bem quando retornarmos. E significando o início de uma fala, não é isso? Onde temos aí, ó, que indicam a presença da fala dos personagens. Os personagens que conversam entre si na narrativa são chamados de interlocutores. Locução é o ato da fala. Interlocução, 2 ou mais pessoas conversando e interagindo. Estes recebem ou respondem às falas de um locutor. Então vamos lá. Locutor e interlocutor. O que fala? Locução, o que é dito. Interlocução ou interlocutor, aquele que ouve e que interage num processo como esse. Tipos de discursos. Discurso, aquilo que é produzido oralmente ou por escrito. Discurso direto, reprodução fiel da fala dos personagens. Aí nós temos o exemplo. O padre disse às crianças, não façam travessuras. Então vemos 2 pontos para mostrar que o padre vai falar alguma coisa, introduz uma citação, né? E o travessão mostrando que é a fala do próprio padre, não façam travessuras. Olhem como a coisa fica, como que a situação fica no discurso indireto. Relata aquilo que foi dito por eles. Então vai dizer o que foi feito e o que foi dito. O padre disse às crianças que não fizessem travessuras. Então assim, eu estou falando a mesma coisa, repararam? Só que de uma outra forma. Utilizamos o 2 pontos e travessão no primeiro, por isso chamado discurso direto. A reprodução textual da fala ou das falas. O discurso indireto vai relatar aquilo que foi feito, que foi dito. Letra C, discurso indireto livre, combinação dos 2 discursos, o direto e o indireto. Nele, a voz do narrador se confunde com as falas dos personagens. Então, basicamente, meninos, é a mistura. Tá? Vejamos aí o exemplo. Então, Paula corria o mais que podia para tentar resolver a situação.
Logo a mim isso tinha de acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Então é como se misturasse aquele relato do discurso indireto, que está relatando aquilo que foi dito, e como se tivesse no meio disso que está sendo dito, uma fala reproduzida, uma conversa reproduzida. Não é isso? Percebemos isso. Logo a mim isso tinha de acontecer. Então é como se o personagem tivesse... Ele está relatando, mas também está colocando uma forma de dialogar como se tivesse um travessão e conversando com alguém realmente. Tá bom? Então vocês deem uma lida no capítulo, é importante isso demais, meus meninos. Vocês lerem o capítulo, o que está aí é apenas um resumo, tá bom? E tem vários exemplos de textos que vocês vão ler no próprio livro. Eu já orientei e sinalizei o que é importante através desse resumo, mas vocês não podem perder o contato com o livro. E vamos executar as tarefas das páginas 18, começando lá no finalzinho, número 1. Página 19, toda a página com textos aí, né? Inclusive o texto da página 19 da Clarice Lispector, um texto maravilhoso. Esse texto está presente em vários livros de língua portuguesa, né? É um conto maravilhoso, Tentação. Depois, página 20, temos aí questões ligadas a textos, algumas questões de múltipla escolha para vocês marcarem. Página 21, mesma coisa, finalizando com a 22. Na próxima aula corrigiremos e teceremos no ato da correção mais comentários a respeito do assunto. Tá bom? Qualquer dúvida, os pais podem tirar as dúvidas no grupo formado e no decorrer da correção vamos esclarecendo mais alguns pontos. Está bem? Mas eu penso que é um assunto bem tranquilo de vocês lerem aí no livro, de vocês pesquisarem se preciso for, até fora do livro, porque isso é importante. Ler outras fontes, consultar outras fontes, outros livros, consultar na internet, porque não, ela está aí para isso. Hoje em dia, nós vemos a evolução da tecnologia permitindo essa consulta, desde que a gente tenha um cuidado com aquilo que vai ler, com aquilo que vai consultar. Tá bom? Fiquem com Deus, um bom fim de semana, até semana que vem. Um grande abraço para vocês, um forte abraço, aliás. Saudade de vocês.